Casa Esperança tem sido um refúgio para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade em uma das maiores cidades do Brasil. O nosso repórter Lucas Nascimento foi até o Rio de Janeiro para conhecer esse projeto. Ele também trouxe alguns dados ligados ao tema. Acompanhe agora na reportagem. Pode entrar, fique à vontade, a casa é sua. Na verdade, tem sido a casa de muitos que não tem uma para chamar de sua. E isso já acontece há anos. Só que quando a gente fala de casa, logo já imagina do que ela é formada. Na cabeça vem paredes, janelas, portas e um teto. Mas essa casa tem uma base que se consiste numa construção diferente, que é exatamente o que você vai conhecer em cada uma das histórias. E ela tem endereço, bem no centro do Rio de Janeiro. E também tem nome, Casa Esperança. Então, Casa Esperança é Centro de Ações Solidárias Adventistas. Casa Esperança não é uma instituição única, ela tem várias frentes, não é, que formam os ministérios ou projetos do Casa Esperança. E são em função de pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa em prol do eixo central, que é de atendimento a uma população carente do centro do Rio de Janeiro, muitos em situação de rua, mas também a Casa Esperança tem um propósito de ser um instrumento para o voluntariado, principalmente da Igreja Adventista. Então tem as duas vertentes. A primeira vertente social é sócio-espiritual. A segunda vertente é de desenvolvimento interno da comunidade adventista. Ele nasceu de uma ideia de alguns empreendedores adventistas aqui do Rio de Janeiro, já há muito tempo atrás, de se desenvolver alguma coisa, né, algum empreendimento, né, em prol da missão, alinhado com a missão, mas que fosse focado na realidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade com mais de 6 milhões e 700 mil habitantes. É uma cidade mundialmente conhecida. Seus pontos turísticos, suas praias e, de fato, é uma cidade muito bonita. Mas junto de tudo isso, existe também a desigualdade social. As estimativas apontam que 20 mil pessoas estejam em situação de rua. São homens, mulheres, toda a família que não tem acesso ao básico, à alimentação, a um banho, à dignidade. Não se tem uma casa, mas é aí também que entra a Casa Esperança, que vem buscando mudar toda essa história. E a minha visita foi justamente no momento do ano de muito significado e carregado de emoção, o Natal. A cidade já respirava isso em diversos cantos. Mas e para eles que estão nesses diversos cantos, mas não necessariamente podendo fazer parte disso? Por aqui é diferente mesmo, tanto que hoje é ceia de Natal para essa grande família que já está junta durante todo o ano. Aliás, começou assim. Mas eu queria saber quanto tempo ele existe já, quanto tempo essa casa ela já está de portas abertas para essas pessoas que são beneficiadas. Como Casa Esperança, né, aconteceu um pouco antes da pandemia, né? E começamos a ter uma atividade aos sábados, uma atividade de acolhimento, né, e alimentação para o pessoal, né, aos sábados, né, no endereço 1, que é a Camerino 26. E ali apareceu o desafio da pandemia, que não dava para recolher ninguém lá dentro, né, por questão óbvias, e nós tivemos que, então, enfrentar a pandemia de uma maneira diferenciada. Lá passou a ser apenas a cozinha, né, onde guardam roupas, né, onde tem o banho, né, onde estão a estrutura. Mas as pessoas passaram a ser atendidas na rua com aqueles espaçamentos, cuidados, né? E aí veio o primeiro desafio, né? Como atender todos os dias, já que nós atendíamos apenas um dia na semana, que era o sábado.
E esse desafio foi impressionantemente superado, né, por mãos não humanas. O primeiro atendimento, né, nós imaginávamos que ia ter bastante gente, e nós atendíamos em torno de 100 pessoas, né, vieram 700 pessoas e depois estabilizou em 500 pessoas, e 500 pessoas todos os dias, né? E como fazer comida todos os dias, né, com as cozinheiras que tinham comorbidade, impossível, mas Deus vai abrindo as portas. Aparecem 2 cozinheiros profissionais que estavam em situação de rua. E eles se disponibilizaram e fizeram durante toda a fase crítica da pandemia, eles foram os cozinheiros que atenderam o projeto Casa Esperança. E a Esperança em Forma de Casa é mais do que um endereço aqui no centro do Rio de Janeiro. Além de suprir algumas necessidades do agora, a Casa Esperança também oferece serviços pensando no amanhã. Um exemplo são os vários atendimentos oferecidos ali. Além dos serviços mais ligados à estética, também é oferecido o atendimento médico por profissionais. A gente tenta prestar um pouquinho de auxílio na parte da saúde deles. A gente faz tanto orientações de saúde, como dar palestras, principalmente muito sobre álcool e drogas, que esse tipo de população está muito vulnerável a isso, e também sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente já fez trabalhos com rodas de perguntas, que as pessoas ficam mais à vontade para perguntar, ou às vezes palestras com isso para todo mundo também, mas o que a gente acaba mais fazendo são esses atendimentos, trazendo às vezes a saúde a pessoas que não têm acesso à saúde, né? E o Felipe vem como voluntário com a sua família, e eu fiquei só observando todo o trabalho e o cuidado com as pessoas. Mas ele também trouxe um outro ponto que pode até passar desapercebido. E muitas vezes os pacientes vêm e às vezes eles não estão com nenhuma demanda realmente de saúde. Ele quer mais falar alguma coisa, ouvir, você vê uma pressão, sentir o toque, sentir o carinho, o cuidado. Então às vezes você faz muito mais um trabalho assim, que não é tanto a parte médica em si, mas é um trabalho mais humano, né? E enquanto isso acontece ali, em outro ponto que também é Casa Esperança, é oferecido um outro cuidado que é muito procurado, o banho. Ele é oferecido nesse trailer. Cada um chega, dá o nome, garante a sua vaga. E quanto ao shampoo e o sabonete, ali tudo é oferecido. E se você ficou na dúvida, a água é quente. Eu não tinha tido essa experiência que eu tive hoje, de estar tomando banho, de estar, entendeu, sendo acolhido dessa forma. E hoje foi uma surpresa muito boa para mim. Surpreso ficou o Paulo quando conheceu a proposta da Casa Esperança e desde então passou a ser voluntário. Eu não me arrependo. Enquanto eu tiver saúde, tiver condições, eu vou estar aqui fazendo essa obra para o Senhor. Isso eu não abro mão e isso aí foi uma promessa que eu fiz com Deus. Abracei essa obra e vou levando. E ali mesmo tem uma tenda que é montada como se fosse uma loja, com camisas, camisetas, calças e até alguns calçados. Tudo é colocado para doação, mas antes de chegar ali, é feito também uma triagem para que cada peça doada seja de qualidade. E a Casa Esperança não tem apenas um endereço, ela também tem um som. Os serviços oferecidos têm diversas frentes e um deles é a Orquestra Juvenil, que beneficia crianças que podem aprender a tocar um instrumento. Um instrumento musical bem complexo, né? O violino. E foi dada essa oportunidade, o projeto foi abraçado com o irmão Edélcio, ele realmente quis demais essa orquestra. E quando foi em questão de 2 meses, estamos aqui agora tocando, né? E a criança não precisa nem ter o violino. A própria Casa Esperança oferece um instrumento para que nada saia de sintonia e essa história musical esteja no ritmo da proposta do projeto. Assim ninguém fica de fora. E ainda bem, porque esse já era o sonho dela. Acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu tava vendo um desenho e era um desenho, eu não sei se falava sobre música, mas eu lembro que eu vi um violino no desenho e eu, desde dessa época assim, eu pensava que eu queria muito tocar algum instrumento pra música clássica, né?
quando eu crescesse. E no roteiro da existência do Casa Esperança, muitas histórias se destacam. Uma delas é a do Fábio, que eu conheci, e é mais ou menos assim. Um dia ele estava assistindo ali a TV Novo Tempo, justamente o programa Fé em Ação, e ele conheceu o projeto. Ele se informou, quis saber mais e sentiu o desejo de fazer algo pelo seu próximo. Desde então, essa passou a ser a casa dele, mas com a ideia de servir, ser voluntário. Só que o ser voluntário não ficou apenas dentro do projeto. Ele foi além, buscando fazer mais por quem precisasse. E outra família também que me fez chorar bastante foi na Praça Tiradentes, que eu cheguei lá no Natal. Eu falei, vou visitar essa família porque o esposo dessa irmã, ele sofreu um acidente, estava com traumatismo craniano, não estava conseguindo trabalhar, ela tinha 3 filhos. Eu cheguei lá no Natal, ela falou, você foi a resposta da minha oração. A geladeira estava vazia, eles não tinham nada para o Natal. E a gente fez uma compra para eles, sabe? E graças a Deus eles puderam ter um Natal diferente naquele ano. E isso me fez, a cada dia da minha vida, tentar ajudar mais e mais as pessoas. Não só pelo projeto, mas cada uma que aparecer na minha vida. E eu sei que a nossa missão aqui nesse mundo é servir, amar as pessoas, tentar minimizar um pouco o sofrimento do próximo e representar Jesus aqui na Terra como ponto de luz para cada família, levando esperança. Agora quero trazer você para sentir essa ocasião especial que estava acontecendo no Rio de Janeiro. A casa estava repleta, todas as mesas, cadeiras estavam ocupadas, os enfeites remetendo ao Natal. E não era para menos, é que hoje aqui é Natal, é dia de ceia. E a ceia bem completa, tinha mensagem espiritual e muita música. E ceia que é ceia, a gente já espera algum tipo de alimento, né? E claro que isso já estava sendo providenciado e na maior qualidade. Olha só o cardápio. Sem contar que volta e meia começavam a cantar. E não é pra menos, o Coral Jovem do Rio de Janeiro também abraça o projeto Casa Esperança. E o mais impressionante, toda a equipe é voluntária e vem de longe para estar aqui. Então, o dia de louvar, agradecer por tudo que ele tem feito essa semana toda. Para hoje a gente está aqui servindo para nossos irmãos carentes, que são também, né? Porque quando Deus diz que somos todos irmãos, então eles fazem parte da nossa família também. Então isso é louvar e agradecer a Deus por tudo. E quando a noite chega, a Casa Esperança vai até os moradores em situação de rua. É um delivery que leva marmitas nos pontos estratégicos do centro do Rio de Janeiro. E esse táxi já é bem conhecido por eles. E em cada ponto que o delivery para, tudo acontece de maneira organizada e sempre acompanhada de uma mensagem e uma oração. E num desses dias, mais ou menos, qual que é o número de pessoas que comparece aqui, que participa tanto seja do café da manhã, do jantar, do almoço? Vocês têm uma média, mais ou menos, de quantas pessoas passam por aqui? Irmão, entre 80 a 120 pessoas, por aí assim. Cada dia é um dia, porque eles são nômades, né? Porque nem sempre vem só pessoas que moram nas ruas. Tem pessoas que estão em casa e que não têm o que comer. E sabem que aqui nós também distribuímos um alimento físico. Então eles vêm para cá, mas ainda que venham só para comer, são bem-vindos, porque de qualquer forma eles vão ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Então eu venho para cá, trabalho,
para os moradores em situação de rua. E quando eu vou para casa, eu vou maravilhosamente com o coração leve, porque eles precisam muito, eles precisam. E são poucas as pessoas que querem entrar nesse trabalho, porque esse trabalho de rua, com morador em situação de rua, é um trabalho doído, árduo. Várias opções a Casa Esperança dá para nós, principalmente eu. Eu fui um dos primeiros recuperados das drogas, desse vício aí, e fui bem encaminhado pelas pessoas da Casa Esperança, e hoje em dia, ao resultado aí, Deus me transformou um cidadão novamente normal e só tenho a agradecer a ele todos os dias. Cara, incrível. Tive atendimento médico, que eu tô com uma dor nas costas, na lombar. O doutor Felipe, me atendeu super bem. A mãe dele também. Eu não esperava acordar um sábado desse. De verdade, incrível, cara. Casa Esperança. Eu quero até ver mais quando eu voltar para casa, saber mais, até vir frequentar um culto aí. E saber, né, cara, que tanto amor é esse que eles têm, porque eles não ajudam de qualquer jeito, dá pra ver que eles têm prazer em ajudar. De verdade, porque a gente se vê longe da família, longe de casa, longe de trabalho, à margem de tudo, e hoje a gente vê que a gente pode estar envolvido, inserido no contexto aí de recuperação e de recomeço, verdadeiramente recomeço. Isso é importante para nós, é crucial para a nossa vida. Ver e perceber que ainda tem pessoas que se preocupam verdadeiramente com a nossa situação. Nós saímos da teoria, porque na verdade nós temos muita, né? E vivemos exatamente a prática. E dessa maneira nos aperfeiçoamos. Eu costumo dizer que quando envolvemos para ajudar ou para trabalhar com outras pessoas, nós estamos salvando nós de nós mesmos. Porque tudo que Deus faz é para nos salvar. E se envolver através de várias ações também para ajudar outras pessoas, é Deus salvando a gente de nós mesmos. Bom, o método de Cristo não falha, né? E isso de ser Jesus para as pessoas é extraordinário. Então, você percebe, obviamente, que de forma direta a gente tem o auxílio para aquelas pessoas que estão numa condição de necessidade. No entanto, você também tem o testemunho, porque a igreja é vista aqui na comunidade como alguém relevante, né? Como um movimento relevante. Então, a gente alcança o coração das pessoas, mas a comunidade, a sociedade, a cidade do Rio de Janeiro olha para a igreja adventista com um olhar diferente, né? Como uma igreja que, puxa, é muito bom ter essa igreja aqui fazendo esse movimento, atendendo essa necessidade, somando com a comunidade. E a Casa Esperança tem sonhos de ampliar o seu local físico para atender cada vez mais pessoas. O governo do estado tem muitas propriedades, prédios no centro antigo da cidade, onde o Casa Esperança tem presença firme, né? Muitos prédios estão fechados. Então existe a possibilidade de nos cederem um local em condições satisfatórias em termos de tamanho, localização. O projeto Casa Esperança, ele é interessante porque as necessidades são múltiplas e é importante ter pessoas de várias áreas diferentes para se discutir as melhores soluções para o atendimento daquele que está vulnerável. Portanto, seja através de ações com alimento, um banho que é dado, um estudo bíblico que é feito e também atividades para as crianças como a música, fazem com que um grupo multidisciplinar possa ajudar bastante nas decisões e ações para quem é vulnerável. Edelcio, eu vi a movimentação lá dos voluntários, mas também a sua movimentação ali, coordenando, falando, ligando. Agora há pouco você estava ligando, conversando, perguntar como que seria agora à noite, se estava tudo certo para acontecer. E exige, de fato, uma certa dedicação. Mas isso não é só a sua ocupação. Você tem outros afazeres. Tem empresa, ali, o restaurante, você tem outras ocupações, sua própria família, enfim. Mas assim também dedicando um tempo para isso. O que te faz dedicar um tempo também para isso? São pessoas que possivelmente talvez você não conheça, nunca teve contato, que estão por ali. Mas o que te move a fazer então algo pelo próximo que é a essência do próprio projeto?
Quando eu olho uma pessoa carente, eu não sei quem é, da onde veio, tá certo? Mas eu creio que muitas vezes ele está representando Cristo, né? E a Bíblia diz isso, né? Quando fizerdes a um desses meus pequenos, são os pequenos que estão no entorno da gente. O Casa Esperança, na verdade, ele transformou minha vida. E o sentimento que eu tenho do Casa Esperança é aprender a amar todo dia o ser humano. Ser humilde, servir. E o Casa Esperança, em cada lição eu aprendo que a nossa vida, ela é um momento. É aquele momento. Se você pode fazer algo naquele momento, que você faça. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Para mim é uma honraria de Deus muito grande fazer parte do Casa Esperança, fazer parte de um projeto tão grandioso que nasceu certamente no coração do Senhor. Senão tantas bênçãos, tantas coisas, milagres que acontecem por aqui, não aconteceriam se a presença de Deus não se fizesse notória nesse lugar. Então eu só me sinto muito honrado por Deus e grato a Deus por isso. É uma honra estar com os irmãos adventistas, me sinto hoje já adventista também, né? Então, com certeza, é uma honra participar desse projeto. E assim que eu converso muito com meu irmão também quando a gente sai desses projetos, que assim, lógico, a gente vem aqui para prestar um auxílio ao outro, mas eu saio muito mais do que eu chego. Então acaba que é uma via de mão dupla, né? Eu estou ajudando ele, mas ele também me ajuda a me sentir uma pessoa melhor, a sentir que eu estou sendo útil, que eu estou podendo devolver o que eles me ajudaram na minha formação médica, porque hoje em dia a gente já trabalha muito no particular, mas eu aprendi tudo no SUS, né? Então, assim, eu tenho que devolver um pouquinho a quem me tornou quem eu sou, né? Então, eu sou muito grato por poder ter essa oportunidade de estar aqui também. E semana que vem tudo isso vai se repetir. A ceia em si agora só no próximo mês de dezembro. Mas eles já sabem que aqui terá um café da manhã, um almoço, um jantar, quem sabe uma nova troca de roupa, um cuidado médico, um banho, uma casa. É muito bom saber que existem pessoas empenhadas em levar esse tipo de serviço a quem mais precisa. E o que eu achei interessante também é que o Casa Esperança desperta esse desejo de ser voluntário, como no caso de um dos nossos entrevistados. Que essa história inspire você também. E o Fé em Ação de hoje já está chegando ao fim. Para rever esse e outros programas, é só acompanhar o nosso canal no YouTube e também acessar o nosso site. Semana que vem, estamos de volta e eu espero por você.